aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa História da Filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, livro que você pode comprar na descrição do vídeo e ainda ajudar o canal pelo link. Para você não muda nada, mas você vai estar me ajudando. E hoje esse aqui é o nosso último capítulo sobre Platão, onde falaremos daquele elemento que provavelmente é o mais conhecido de toda a obra platônica, que é a questão do mito da caverna, da analogia da caverna, da alegoria da caverna, como preferirem chamar. E, diferente do que muitas pessoas às vezes percebem, o mito da caverna tem um significado muito diverso e muito profundo dentro da teoria platônica, né? A gente poderia achar estranho deixar para o último capítulo de Platão para falar disso, mas é porque ele, de alguma forma, reúne todos aqueles elementos da filosofia platônica que a gente viu até agora e explica. Ele consegue, em uma alegoria, explicar todos os aspectos da teoria platônica, né? Tanto gnoseológico, como ontológico, quanto político e assim por diante. Nas palavras do Reale aqui, no centro da República, encontramos um célebre mito, chamado mito da caverna. O mito foi interpretado sucessivamente como expediente utilizado por Platão para simbolizar a metafísica, a gnoseologia, a dialética e até mesmo a ética e a mística platônicas. Então, nesse sentido, é um mito que expressa Platão na sua totalidade. E com ele, portanto, pretendemos concluir. E para aproveitar esse assunto diferente, né, esse momento tão especial aqui, que é a gente finalizar a parte do Platão, da nossa história da filosofia, e poder finalmente, então, ir para os próximos filósofos, eu trago aqui uma novidade para vocês que vai ajudar no decorrer desse vídeo. Vamos lá? É isso aí, galera. O quadro está de volta. No começo da série, quando eu estava no outro cômodo, gravando naquele fundo branco, com o armário quebrado e tudo mais, eu estava usando o quadro. Fazia muito tempo que ele não aparecia por aqui, e eu acho que é absolutamente essencial que a gente use o quadro para poder explicar essa analogia. Bem, pessoal, o mito começa assim. Eu vou lendo aqui, e aí eu vou apontando aqui para vocês identificarem na imagem. E apesar de muitos de vocês já conhecerem, eu vou fazer a leitura aqui como o Reale faz, né, do mito, no que consiste o mito, e aí eu vou apontando aqui e vocês vão verificando para poder se situar aqui. Imaginemos homens que vivem numa caverna, cuja entrada se abre para a luz em toda a sua largura, com um amplo saguão de acesso. Essa parte aqui, tá? A entrada da caverna. Imaginemos que os habitantes dessa caverna tenham as pernas e o pescoço amarrados de tal modo que não possam mudar de posição e tenham de olhar apenas para o fundo da caverna. Essa rapaziada aqui, ó, tá vendo? Tem um cara aqui preso atrás de uma pedra e ele está preso sempre olhando para a caverna, para o fundo da caverna. Ele não consegue olhar para trás nem para os lados. Imaginemos ainda que imediatamente fora da caverna exista um pequeno muro da altura de um homem. No caso, em todos os desenhos que eu vi, eu não vi esse muro do lado de fora da caverna. Isso não faz muita diferença aqui para o que a gente está querendo explicar. Inclusive, acho que faz mais sentido que esteja dentro da caverna. Acho que o Platão não chega a mencionar que está fora. Mas, de qualquer forma, essa imagem aqui fica melhor, né? Aí aqui a pedra em que ele está preso, em que o nosso homem aqui está preso, já é o próprio muro, ok? E que por trás desse muro, aqui por trás do muro, e portanto inteiramente escondidos por ele, movam-se homens carregando sobre os ombros estátuas trabalhadas em pedra e em madeira, aqui, ó, um bode que eu fiz, representando os mais diversos tipos de coisas. Imaginemos também que por trás desses homens esteja acesa uma grande fogueira, aqui, ó, fogueira, e que no alto brilhe o sol. Aqui. Finalmente, imaginemos que a caverna produza eco e que os homens que passam por trás do muro estejam falando de modo que suas vozes ecoam no fundo da caverna. Então, a galerinha aqui que está segurando as estátuas, atrás do muro onde está preso o nosso personagem, está falando e o eco está por toda a caverna. Se isso acontecesse, né, se esse cenário daqui fosse real, os prisioneiros da caverna, o prisioneiro aqui no nosso exemplo, nada poderiam ver além das sombras das pequenas estátuas projetadas no fundo da caverna, e ouviriam apenas o eco das vozes. Então, aqui a sombra está sendo projetada pelo contato da luz da fogueira passando pela estátua. Então, rolando aqui uma projeção da imagem da estátua na parede da caverna. Os homens, então, só conseguiriam ver essa imagem, jamais veriam o bode original
ou a fogueira, fonte da luz, né? E também só podem ouvir as vozes pelos ecos, né? A voz dessa galera que está aqui atrás, pelo eco das vozes, né? Não a voz diretamente, mas só conseguiriam ouvir aqueles ecos espalhados, assim, meio imperfeitos, ao redor da caverna. E, por nunca terem visto nada de diferente disso, eles acreditariam que aquelas sombras eram a única e verdadeira realidade, e que o eco das vozes representasse as vozes efetivamente emitidas por essas sombras. Então, eles só veem as sombras e essas vozes. E aí, como são as únicas duas coisas que eles veem, eles atribuem as vozes a essas sombras. E acham que aquilo dali é o que é efetivamente verdadeiro. Suponhamos agora que um daqueles prisioneiros, né, imaginemos que aqui tem vários, né, eu só desenhei um, mas suponhamos que há vários, consiga desvencilhar-se dos grilhões que o aprisionam. Então ele consegue se soltar. Com dificuldade, ele se habituaria à nova visão que lhe apareceria. Habituando-se, porém, veria as estatuetas se moverem por sobre o muro e compreenderia que elas são muito mais verdadeiras do que as coisas que antes via e que agora lhe parecem sombras. Então, uma vez que ele já pode mover as pernas e o pescoço, ele pode olhar em volta e ver que o que há de verdadeiro aqui é a estátua. E que isso aqui é uma representação da estátua apenas. E que as vozes não vêm dessa representação aqui. Suponhamos que alguém traga nosso prisioneiro para fora da caverna e do outro lado do muro. Então ele pulou aqui o muro e vai para fora da caverna. Pois bem, primeiramente ele ficaria ofuscado pelo excesso de luz. Depois, habituando-se, veria as coisas em si mesmas. Por último, veria inicialmente de forma reflexa e posteriormente em si mesma a própria luz do sol. Compreenderia então que essas e somente essas são as realidades verdadeiras e que o sol é a causa de todas as outras coisas visíveis. Ou seja, há constantemente na história do nosso personagem aqui um processo de ascendência em direção àquelas coisas que são mais verdadeiras, né? Primeiro, ele estava aqui olhando as sombras da estátua, né? E essa sombra da estátua emitiria vozes, né? Que ele conseguia só ouvir o eco das vozes, mas por ele só contemplar aquilo, ele acreditava que aquilo fosse real, aquilo fosse a realidade. Mas, liberto dos grilhões que o aprisionavam, ele pula esse muro, vê que tem uma rapaziada aqui segurando uma estátua, e ele vê que essa estátua e essa fogueira, fonte de luz, né, para poder fazer essa sombra, são mais reais do que a sombra, né? A sombra ela existe em função desses dois elementos, e portanto é mais imperfeita, né? É apenas uma representação dessa estátua, do bode aqui. Então ele começa a considerar essas realidades efetivamente verdadeiras. Mas pode ser que ele venha a ir além. Ele decida sair da caverna, escalar esse trajeto aqui e chegar aqui fora. E quando ele chegasse aqui fora, inicialmente, segundo o Reale, a visão dele ia ficar um pouco embaçada, ele não ia conseguir ver direito, ia ficar aquele clarão, né, tudo meio ofuscado, não ia conseguir ver nada. E aí o Reale fala algo bem interessante, que é que quando ele chegar aqui em cima, ele ainda vai ter a visão um pouco ofuscada, né, ele não vai saber exatamente diferenciar as coisas, a coisa vai estar um pouco embaçada, vai estar meio estranha ainda. Mas com o tempo ele vai se acostumar com aquela visão e ele vai começar a contemplar as árvores, né, vai começar a contemplar os animais, né, os bodes verdadeiros, né, porque essa estátua aqui também é uma representação do bode, né, e há um bode real, e só aqui em cima ele vai ver o bode real. Então quando ele chegar aqui ele vai começar a ver e contemplar as coisas como elas são efetivamente. E, em última instância, depois, ela vai conseguir olhar para o sol, né. Nós mesmos não conseguimos olhar diretamente para o sol, mas ele vai conseguir, isso é interessante, ele vai conseguir captar a existência do sol, mesmo que ele não consiga olhar para ele, né? Através das coisas que são tocadas pelo sol e que, portanto, podem ser vistas, o nosso amiguinho aqui vai conseguir ver o sol, num certo sentido, né? Vai conseguir intuir a existência do sol, vai conseguir verificar que há algo em razão do qual essas coisas daqui podem ser vistas. Bem, com certeza, se você viu os outros vídeos, você percebeu algumas semelhanças com algumas estruturas do pensamento platônico, né, com algumas questões de ascendência, de descer, de contemplar as coisas como uma eleição de verdade. Né? Isso está presente ao longo da nossa série inteira aqui, nesses capítulos em que falamos sobre Platão. Você certamente conseguiu identificar se você já conhece algo de Platão ou se você viu os vídeos anteriores. Se você não viu, eu recomendo que você veja. Até para ter uma unidade de linguagem aqui, da forma que eu estou falando, eu acho que fica bem mais fácil quando você já viu os vídeos anteriores. Mas então, o que significa isso aqui?
que significa esse mito da caverna? Quais são as representações possíveis desse mito da caverna? Bem, o Reale vai falar que não se trata apenas de uma explicação, mas de 4. Essa analogia, essa alegoria aqui, na verdade, ela como que traduz, né, em termos míticos, digamos assim, 4 aspectos da filosofia platônica, os quais a gente já viu nos outros vídeos. E, bem, quais são eles? O que simboliza um mito? Antes de tudo, o mito da caverna traduz os diversos graus em que ontologicamente se divide a realidade, isto é, os gêneros do ser sensível e suprassensível com suas subdivisões. Então a questão ontológica aqui, né, sempre subindo na escala das ideias, dos princípios e tudo mais. As sombras da caverna, ou melhor, as sombras das estátuas, né? As sombras da caverna simbolizam as aparências sensíveis das coisas. As estátuas simbolizam as próprias coisas. O muro representa a linha divisória entre as coisas sensíveis e as suprassensíveis. E as coisas verdadeiras aqui em cima, as coisas que efetivamente são, né? A cabra em si, né? As árvores em si, as árvores de verdade, elas representam as ideias. E o sol representa a ideia do bem, aquela ideia suprema da qual a gente já falou, que está acima de todas as outras ideias, no topo da hierarquia ontológica do Platão. Então, ela dá luz a todo esse resto aqui e como que sustenta toda essa outra estrutura. Essa foi a explicação ontológica. Mas vai dizer o Reale aqui, em segundo lugar, o mito simboliza os graus do conhecimento nas duas espécies, e nos 2 graus em que essas espécies se dividem. Bem, eu não sei se vocês lembram, mas no Platão há alguns graus de conhecimento. Ciência e opinião. A ciência pode ser dividida em dianoia, num grau mais baixo, e noesis, num grau mais alto. E a opinião pode ser dividida em imaginação, num grau mais baixo, e crença, num grau um pouco mais elevado. E aí o Reale vai dizer aqui que a visão das sombras simboliza a eicasia, ou imaginação. Aqui eu estava apontando errado. A visão das estátuas representa a crença. A passagem da visão das estátuas para a visão dos objetos verdadeiros e para a visão do Sol, né, então aqui em cima já, a passagem da visão das estátuas para a visão dos objetos verdadeiros e para a visão do Sol aqui em cima, antes de forma imediata e posteriormente imediata, simboliza a dialética em seus vários graus e a intelecção pura. Então é o conhecimento das formas e o conhecimento do bem supremo, né, da ideia suprema que sustenta as outras. Em terceiro lugar, o mito da caverna simboliza o aspecto ascético, místico e teológico do platonismo. A vida na dimensão dos sentidos e do sensível é a vida na caverna. Assim como a vida na pura luz, aqui em cima, é a vida na dimensão do espírito. O voltar-se do sensível para a dimensão do inteligível. O voltar-se do sensível para o inteligível é representado expressamente como libertação das algemas, né, quando ele se solta aqui dessa realidade primeira, mais sensível, mais piorzinha, e começa a arrumar ao suprassensível. E aí tem uma ideia de conversão também, né, dele parar, dele se virar e ir atrás de outras coisas. Né? A ideia de conversão tem muito a ver com isso, né, de virar. Enquanto a visão suprema do Sol e da luz em si mesma é a visão do bem, como falamos aqui já algumas vezes. E por fim, em quarto lugar, o mito da caverna também representa o aspecto político da filosofia platônica. De fato, Platão menciona também um retorno à caverna por parte daquele que se libertara das algemas. Né? Isso é um fator importante também. Né? O cara que se libertou e que saiu e contemplou as coisas que efetivamente são, ele decide voltar para libertar também os seus colegas que estão presos com ele. Tal retorno representa certamente o retorno do filósofo político, o qual, se atendesse apenas às solicitações de seu desejo, permaneceria atento à contemplação do verdadeiro, lá fora. Ele ficaria lá fora contemplando o bem eternamente. Superando, porém, seu desejo, desce à caverna na tentativa de salvar os outros. O verdadeiro político, segundo Platão, não ama o comando e o poder, mas usa o comando e o poder como serviço, para o bem. Lembrem-se de que, para o Platão, o político e o filósofo deveriam ser conversíveis, digamos assim, né? Deveriam ser duas noções próximas no sentido de que o político deve ser filósofo e o filósofo deve ser político, em alguma medida. Ele tinha essa concepção porque o filósofo é exatamente aquele que contempla o bem. E o político, teoricamente, é aquele que deveria aplicar o bem. Então, o político, sendo filósofo,
ele consegue contemplar o bem, as coisas elevadas, e numa atitude análoga à do demiurgo, da qual já falamos, ele consegue transportar, traduzir aquele bem na realidade histórica, concreta, e assim trazer o estado ideal, e desenvolver toda aquela concepção política de que já falamos antes. Então isso tem tudo a ver aqui com o que o nosso amiguinho preso aqui faz. Ele vai fora, vai até ali fora, contempla o bem e traz o bem de volta para aqueles que estão dentro, explica que na verdade eles estão numa caverna, que precisam se libertar, e então ele consegue levar todos para fora e fazer com que todos contemplem o bem. Bem, pessoal, então é assim que nós finalizamos o nosso último capítulo sobre o Platão do livro do Giovanni Reale e do Dario Antiseri sobre a história da filosofia antiga. Bom, pessoal, eu agradeço muito a quem acompanhou até aqui. Vamos continuar com certeza aí para os outros vídeos, mas é um ciclo muito importante. Platão é um dos filósofos mais importantes que já existiram, então é fundamental esse trecho aqui da nossa exposição. Bom, deixem um gostei, inscrevam-se no canal, divulguem aí para quem vocês acharem que possa se interessar, e é basicamente isso. Valeu!